prezados irmãos, me pediram para fazer esta gravação sobre a Quaresma. Para falar sobre este tema, precisamos voltar ao primeiro domingo deste tempo. No Evangelho deste dia, talvez tenhamos o maior sentido litúrgico e espiritual da Quaresma. Até porque esse domingo é o comecinho da Quaresma, é o primeiro domingo. Mas como os grandes tempos e festas litúrgicas têm o seu dia a ser celebrado, mas que deve ser uma motivação para a vida cristã toda, para o ano todo, então está valendo ainda esta nossa reflexão sobre a Quaresma, fundamentada no Evangelho do primeiro domingo. E o Evangelho deste primeiro domingo convida o ser humano, o cristão principalmente, a tomar consciência, a entrar dentro desse tema e a rever como está a sua vivência de valores que são próprios da análise da Quaresma, A rever também, a aprofundar cristamente, espiritualmente, as três atitudes básicas do ser humano, que é o ter, o poder e o prazer. Quanto ao prazer, podemos ver neste Evangelho a Quaresma como um tempo de equilíbrio da vida. Como é bom gostar da vida! Como é gostoso ver uma pessoa que curte a vida, gosta da vida, gosta das coisas boas da vida, passear, que mais? Passear, brincar, ser uma pessoa otimista e principalmente uma pessoa que tem amigos, gosta de almoçar, um bom almoço, essas coisas boas da vida. Porém, o cristão não pode viver só disto. Aqui é que está a função da Quaresma, equilibrar. Pois quando o demônio tentou Jesus no deserto, como narra este Evangelho, Jesus disse: não só de pão vive o homem. Mas prestemos bem atenção, meus irmãos. Jesus não proíbe curtir a vida. Jesus não é contra gostar da vida. Pelo contrário. Jesus não proíbe ao dizer não só. Essa expressãozinha esclarece tudo. Não só. Então, o homem pode viver, alegrar-se, mas não pode viver só na festiva, só do bem bom. Então Jesus está pedindo que o tempo quaresmal nos ajude a nos equilibrar quanto a esta realidade. Como é bom e como é o ideal a pessoa que curte a vida, gosta da vida e une isso a Deus. Então fica perfeito o gostar da vida, Deus é a vida e assim vai, no ideal que Deus deseja para todos os seus filhos. Quanto ao poder, o tempo quaresmal nos lembra, através deste Evangelho, que quem tem o poder deve usá-lo com moderação, sem abuso, mas também sem se acomodar. Quem tem o poder deve usá-lo, para colaborar com o mundo.
colaborar para um mundo melhor, mais fluente, mais organizado. Vemos isso nesse Evangelho quando vemos Jesus, ao ser tentado pelo demônio, dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus pode tudo em Jesus. Jesus é o poder divino. Jesus tem o poder divino. Mas Jesus só usará o poder de Deus no tempo certo, previsto pelo Pai. Ele não desperdiçará o poder sem necessidade. Com isso também, meus irmãos, o Evangelho lembra que querer poder tudo sem limites é uma das maiores tentações do ser humano. E que o tempo quaresmal está aí para equilibrar, para corrigir isto no cristão. Lembrando que por mais que a pessoa possa, ela tem também obrigações a cumprir, ela tem também momentos a obedecer. Que esse Evangelho então ajude, sobretudo as pessoas que detêm poderes grandes, poderes públicos. Rezemos por todos os que detêm o poder. Tá? Quanto ao ter, esse Evangelho lembra que o tempo quaresmal é propício para o cristão se autoavaliar se ele está deixando esta realidade acontecer naturalmente em sua vida, ou se ele está tentado pelo inimigo, forçando a barra para ter sempre mais, dando asas para a compulsividade que é própria desta realidade. Neste Evangelho, é quando o demônio tenta Jesus para que ele tenha tudo, e Jesus lhe responde: adorarás o Senhor seu Deus e só a Ele servirás. Jesus está dizendo que o cristão não pode vender a sua alma ao demônio, né? Vender a alma ao diabo para se ter sempre mais. Talvez a tentação do ter não seja tão intenso quanto a tentação do poder, mas é uma tentação mais perniciosa. É a tentação que sempre esteve fundamentando esta desigualdade social que sempre existiu no mundo inteiro. Ela é o motor da desigualdade. Essa desigualdade com a qual o cristão não pode concordar, com a qual o cristão não pode compactuar, né? E principalmente com a qual o cristão não pode colaborar para que haja a desigualdade própria desta realidade. E o tempo quaresmal é o tempo favorável para que o cristão tome consciência disto. Para concluir, meus irmãos, recordemos que o tempo quaresmal é favorável para o cristão se equilibrar nestas realidades, mas é preciso a ação quaresmal também. Tá? Não é só refletir, pensar, ficar conhecendo, ficar sabendo e não fazer nada. É preciso que a pessoa haja, tenha uma ação quaresmal, né? O que é a ação quaresmal? É lembrar mais de Deus nesse tempo quaresmal, rezar mais, né? Deixar-se tocar mais pela palavra de Deus. A palavra de Deus é eficaz, como diz a própria Bíblia, né? A palavra de Deus é eficaz porque
ela recorda para o cristão, né, como ele deve se colocar neste mundo como Deus quer. A palavra de Deus é a palavra, né, que traz Jesus como o modelo do ser humano. Tudo que Deus quer de um ser humano está em Jesus. Então, por isso, o cristão, sobretudo no tempo da Quaresma, pensando mais, refletindo mais, deve se unir a Cristo. Tá? Deve procurar parecer-se com Cristo, porque é isso que Deus quer de nós. Então, deixo esses pensamentos e agradeço ao RUC a oportunidade de divulgá-las e desejo a todos feliz Semana Santa e feliz Páscoa.